tema novo, né? Nas aulas passadas, nós vimos um pouco de cinemática, uma introdução bem leve. Depois, mais aprofundar, vocês vão esbarrar naquilo no decorrer dos anos, não será mais agora no primeiro ano, tá? Agora vamos entrar no tema novo, que é o chamado de dinâmica. E no meio da dinâmica, vocês vão ver o que é dinâmica. Vamos estudar hoje especificamente a força-peso, tá certo? Então, apertem os cintos e let's go! Pois bem, nós vimos, né, lá na cinemática, nas aulas passadas, estudamos os movimentos na física sem investigar os motivos, né, sem investigar as causas. Por quê? Porque tá uma velocidade daquela? Por que a aceleração foi daquele jeito? Não, a gente não tinha um porquê, estudava só o movimento ali, aceleração e variação da velocidade pelo tempo, ok. Mas o porquê fazer aquilo, a gente não tinha esse interesse. A cinemática não tem esse interesse de estudar os porquês dos movimentos. Mas quem tem essa preocupação, né, quando a gente se preocupa com as causas do movimento, estamos entrando em uma área da mecânica conhecida dinâmica. Lembrando que a mecânica tem cinemática, tem dinâmica e tem estática. Hoje vamos conhecer, e a partir de algumas aulas aqui, talvez acho que umas 5 ou 6, vamos estudar a dinâmica em si. Quem já ouviu falar lá do nosso amigo Newton, da maçã, primeira lei, segunda lei, terceira lei, vai ser nesse momento que a gente vai conhecer também as leis de Newton no decorrer dessas aulas, tá certo? Vamos entrar aqui na dinâmica. Pois bem, as forças são responsáveis de quê? De alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Claro, você está aí, né? Lembrando, para dizer que você está em repouso, depende de um referencial. Mas se você está parado aí assistindo a aula, se vier uma força que te empurra ali da cadeira, você entra em movimento, né? Porque as forças causam isso, alteram o seu estado. Seu conhecimento nos permite prever o movimento subsequente de um objeto. Uma força pode causar diferentes efeitos de um corpo. Por exemplo, imprimir um movimento, né? Se você está ali sentado de boa, no repouso, né? Em referência a você, a cadeira, se alguém te empurra, ele vai te imprimir um movimento, né? Você vai alcançar ali uma velocidade, percorrer uma distância no tempo. Então, você vai ter uma velocidade porque alguém, uma força, veio e te empurrou. Cessar o movimento, sustentar um corpo, quando você levanta ali, todo forte, um corpo ali, você está utilizando também uma força. E deformar outros corpos, querendo ou não, se der um zoom, bem quando você está chutando uma bola ou apertando algo, esse corpo se deforma. Não sei se já viram já aqueles frames de câmera que faz bem por vários segundos, você vê toda a deformação ali da bola, seja futebol, seja no tênis, tem essa deformação ali. Até mesmo em artes marciais você vê a deformação do soco, essas coisas, certo? Agora, quais são as principais forças da mecânica? Bom, aqui eu coloco algumas para vocês que a gente vai ver ao decorrer do nosso curso. Hoje vamos diretamente ver o que é a força-peso, certo? Temos a força normal, temos a força de tração ou tensão, ela é conhecida por esses dois nomes, certo? Temos a força elástica e temos a força de atrito. Uma coisa que vocês vão perceber, cada força tem um jeito como desenhar, tá? Não fica sempre imaginando o que você vai estar na cabeça. Vocês vão ver que agora na dinâmica, quando você desenhar as forças, você vai enxergar muito melhor o que está acontecendo, tá certo? Vamos então continuar aqui. Olha só, vamos falar desses tipos de força e das características dessas forças mais principais que a gente conhece aqui na dinâmica. A força-peso é a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície, correto? E olha só, gente, isso é principal aqui. Ela tem direção vertical e sentido para baixo, direção vertical e sentido para baixo. É assim que se desenha a força-peso. Agora, a força de tração. O que é a força de tração ou então tensão, que você também pode conhecer por esse nome? É a força de contato por um fio ou por uma barra sobre um corpo. E ela tem uma característica dela para desenhar, gente. Ela tem a direção do fio
em sentido de puxar, olha aqui como a gente representa a força de tração aqui na figura. Ela tem o sentido do fio, olha o fio, o sentido do cara fortão ali empurrando seu carro, ficou sem gasolina, sentido do fio, certo? E sentido de puxar, direção do fio e sentido de puxar, aí vai ter o sentido que o cara está exercendo para frente, de puxar. Essa é como se desenha a força de tração. Olha lá dos outros tipos de força. O que temos aqui? A força normal. A força de reação normal de apoio ou simplesmente a força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Ou seja, aqui no exemplo aqui a gente tem um caixote, né, uma caixa em cima da mesa. O que nós vamos ter aqui? A força-peso, vertical para baixo, porque essa caixa tem uma massa, e a força normal é a reação aqui que a gente tem aqui da força-peso. E olha só que interessante, gente. Principal para desenhar a força normal. Quando aplicamos uma força sobre uma superfície, esta exercerá sobre nós uma força de reação. Na mesma direção, ó, na mesma direção, só que o sentido é oposto. Então, a nossa força normal, como se desenha? Ela vai ser a reação, correto, da força, né, da força ali que está na superfície, ela vai ter a mesma direção, só que o sentido oposto. Como a gente vê aqui nessa figurinha, o peso está atuando vertical para baixo, então a normal vai ser mesma direção, também está na vertical, só que o sentido, olha a setinha, está no sentido oposto do peso, correto? Assim se desenha uma força normal. Agora, a força de atrito. A força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Tá? Falou em atrito, você já pensa em uma força de sentido contrário ao movimento. Ela pode ser estática, se o objeto está em repouso, ou dinâmica, se o objeto está em movimento, tá certo? Ou seja, aqui nesse caso, quando você caminha, se não fosse pela força de atrito, você nem estaria caminhando, porque olha só, o seu pé, o sapato empurra o chão para trás. Então, a força de atrito, ela tem sentido contrário. Se você está empurrando o chão para trás, o atrito está para frente. O chão empurra o sapato para frente. Por isso, quando você utiliza patins no gelo, quem já andou no gelo, já patinou no gelo, sabe que é muito difícil você ficar ali o equilíbrio, porque não tem um atrito. É difícil você caminhar até numa superfície congelada. Você tem facilidade ali de, ups, ou às vezes até mesmo o chão ali está lavado, tá aquela camadinha de água, você leva aquele escorregão legal, porque você não tem um atrito te ajudando, correto? E como que desenha, ela sempre vai estar no sentido contrário ao movimento. Tá certo, gente? Aqui, né, a gente vai passar bem por cima de como desenha cada força, né? E no final aqui do slide, vamos falar especificamente da força-peso. No decorrer das aulas, vai ser um tema para cada tipo de força e como encontrá-la, calculá-la e tudo e tal, tá certo? O que vocês têm que atentar-se aqui são aqui nos sublinhados aqui de outra cor, de como vocês têm que desenhar essas forças, tá? Porque vai ser primordial nos probleminhas de dinâmica você desenhar ali para saber o que está acontecendo e na onde está acontecendo, certo? Continuando aqui. Como se determina uma força? Nossa, professora, a gente vai aprender aqui as fórmulas lá na frente, né, de Newton e tal, até a força-peso, como calcular, mas e a força, né? Se eu falo que eu quero uma força, como a pessoa calcula? Tem uma balança para força? É um termômetro? Tem algum instrumento que calcula isso? Sim. Para medir o valor de uma força, deve ser utilizado um dinamômetro. Esse é o instrumento que utiliza para medir uma força. Se tivéssemos, talvez, na aula presencial, eu não sei se vocês teriam alguma atividade a respeito disso, né? Deve ter algum experimento lá no laboratório para você fazer. Os dinamômetros podem ser analógicos ou digitais e indicam o valor da força na sua unidade característica.
O Newton, unidade de força, galera, é o nosso amigo Newton aqui, o N maiúsculo, em homenagem a ele, né, que tem as 3 leis de Newton, que vamos ver lá para frente, tá certo? Esse dinanômeno pode ser analógico, ou então pode ser também digital, você encontra ele também digital, tá certo? E quais são as unidades de força, né? Lembra, o tempo em segundos, a aceleração metros por segundo ao quadrado, velocidade metros por segundo, o espaço em metros, lembra, se não tivesse, você tinha que converter, se está em centímetros, se está em quilômetros por hora, tem que ver ali para converter. E a força? Quais são as unidades da força? Bom, antes de tudo, a força é uma grandeza vetorial, por isso se representa-se por vetores. Não se preocupe ainda sobre esse tema, vamos falar disso mais especificamente mais para frente. Mas o que vocês têm que pegar, o que é um vetor, é um assunto matemático, eu não sei em que momento vocês vão ver isso. Vetor possui direção, sentido e intensidade, que seria um módulo, tá? Ele tem direção, sentido e intensidade. O vetor te dá 3 informações. A força se simboliza por essa letra aqui, maiúscula, F, e a setinha. Quando você tem setinha em alguma coisa, isso significa que é um vetor, correto? A unidade da força em sistema internacional é Newton, N maiúsculo. Tem outras unidades, eu lembro lá, né, você pode me falar, eu lembro lá na sistemática que a gente tinha quilômetros por hora, né, ou às vezes estava em centímetro, estava em outra coisa. Tem outras unidades que você pode esbarrar se quiser complicar? Tem, como sempre tem. E quais são as outras unidades de força? A dina, que é esse símbolo aqui, DYN, o DIN, né? E o quilograma-força, certo? Que é o KGF. E essa é a relação aqui. Nossa, professora, eu tenho que guardar isso? Não, não precisa. Porque se o enunciado falar ali que está em tal unidade a força e não está em Newton, ele vai dar a relação para que você converta, tá certo? Mas só estou te mostrando que sim, existe sim aqui a relação, né? Porque até saiu do lugar, essa é a nossa relação entre as unidades, tá certo? Só te mostrando que sim, há outras unidades de força, não somente só Newton, tá certo? Pois bem, depois disso aqui visto, vamos então falar o nosso tema específico da aula, que é a força-peso. Vimos ali toda a introdução da dinâmica, que a dinâmica, a gente agora vai estudar o porquê que o movimento acontece, né? E esse movimento acontece devido a uma força, são várias forças que existem, que tem como a força-peso, tem a força normal, tem a força de atrito, tem a força de tração. Hoje a aula agora vai ser somente sobre a força-peso e como encontrá-la. E tem uma pegadinha que às vezes a gente se confunde, que vocês vão dar uma pensadinha. Olha só. Força-peso. A força-peso é representada aqui por essa letra P maiúscula e a setinha. Lembrando que a força é um vetor, força-peso também é um vetor. O peso ou força-peso, você pode conhecer por esses dois nomes, de um corpo é a força com que a Terra ou o planeta o atrai esse corpo, correto? Aqui, qual que é a nossa força-peso? É o nosso da força-peso, que é a força com que a Terra, né? Eu acho que a gente está na Terra, ninguém acha que está em Marte nesse momento, né? Mas todo mundo está na Terra, é a força que a Terra atrai o nosso corpo para o centro, certo? E como a gente vai saber mais a respeito disso? Primeiramente, né? Como desenhar? Olha só, a força-peso numa pequena região da superfície da Terra, esta sempre é direcionada, lembra, vertical para baixo. Quando eu mostrei lá no nosso primeiro slide, ali lá atrás, ele estava apoiada numa mesa, em alguma superfície. Aí é fácil, né? Vertical para baixo. E quando estiver caindo, que seria esse caso aqui, você soltou ali sua maçã na mão e tum, como representar? Também vertical para baixo. E agora, se ela estiver apoiada na parede, vertical para baixo. E agora o caso aqui, que às vezes pode confundir, um plano inclinado, você está subindo numa rampa, né, ou descendo essa rampa, como representar essa força-peso? Lembrando, vertical para baixo, correto?
Por isso que é tão importante saber como desenhar essas forças. Força-peso como desenho. Então, gente, verticalmente ou vertical para baixo, tá? Assim você já desenha já a força-peso ali no corpo ali que você está estudando, correto? Ok, tranquilo. Então, vamos lá mais a respeito. Peso e massa de um corpo. Aí vem aquela brincadeira na física, que às vezes a gente fala uma coisa de um jeito, mas não é bem assim. Olha só, na linguagem do dia a dia, confundem-se muitas vezes massa e peso. Dizemos, por exemplo, meu peso é 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos, certo? Quantos quilogramas pesa um pacote de farinha? Pesa esse pacote de farinha? Aqui você falaria, ele pesa 1 quilo, certo? No entanto, olha só, no entanto, na física, massa e peso são duas grandezas diferentes. Vocês vão ver aqui nas explicações mais pra frente que nós falamos realmente errado quando você fala, meu peso é 60 quilos. Você está falando errado fisicamente. Olha só por quê. Primeiramente, vamos lá, peso versus massa. Peso e massa são conceitos diferentes. Por quê? A massa é uma grandeza que não varia, independentemente do local que você esteja. A massa não vai variar. O peso é a força com que você é atraído pela gravidade de um local, planeta, satélite, asteroide, onde você que esteja. A unidade medida de padrão de massa é quilograma, o kg. E a unidade de peso, o P, é Newton, o N maiúsculo. Ou seja, então, professora, se alguém pergunta meu peso, eu estou falando a minha massa, porque eu falo que é 60 quilos. Exato, você está falando a sua massa. Agora, se ele te pergunta seu peso e você fala, se você considera que a gravidade é igual a 10, 600 newton. Aí você estaria respondendo correto. Correto? Olha só mais para frente aqui. Quantidade é a massa de um corpo. Quantidade de matéria que existe num corpo. O valor da massa não varia qualquer que seja o local onde se encontre. Trata-se de uma grandeza escalar que fica perfeitamente definida pelo valor numérico e, respectivamente, unidade de medida é quilograma e se mede com balança. Então, quando alguém pergunta seu peso, deveria perguntar especificamente a sua massa, porque você sobe lá na balança, né? Vai ali na farmácia e ali você vê o número que está marcando. Você está vendo a sua massa, não o seu peso, correto? Então, quando alguém pergunta qual é o seu peso, você tem que falar, você quer saber a minha massa, correto? Porque ali você só fala tantos quilogramas, correto? Certo, gente? Perceberam que são grandezas diferentes, peso e massa? Então, continuando aqui o tema. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Bom, acredito que sim. Vamos, então, calcular o peso. Vimos ali, então, como que a força-peso, ela é vertical para baixo, correto? Vimos ali que é diferente eu falar peso e falar massa, são grandezas totalmente diferentes, certo? O peso varia conforme a gravidade do local, a massa, ela não varia, correto? É um valor ali que você mede pela balança em quilogramas, certo? E agora, como a gente calcula o peso? Como calculamos a força-peso? A força-peso, ela é calculada por M vezes G. O que é? P é o peso do corpo, Newton, correto? M é a massa em quilogramas, correto? E G é a aceleração da gravidade no local. Essa gravidade está em metros por segundo, tá? Olha só aqui mais algum exemplo aqui que a gente vai ter mais para frente, olha só. Relação entre massa e o peso de um corpo. A massa da pessoa não varia. Lembra que eu falei para vocês? Mas o peso de uma pessoa varia de acordo com a gravidade de cada planeta. Olha só o exemplo aqui do nosso amigo astronauta. Vamos supor aqui, né, na Terra, a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Geralmente se arredonda para 10.
Então, aqui o peso, né? Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então, se ali no caso do nosso astronauta aqui é 800, 800 aqui, né? 800 é igual, qual que é a massa? Vezes 10. Se eu divido a minha massa dele é de 80 quilos, correto? A massa dele permanece a mesma. Mas olha só, o peso em Júpiter já mudou. O peso em Marte, nossa, já é outro. Ele emagreceu em Marte. E na Lua, em Mercúrio, o que está variando aqui? Não é a massa. O que está variando aqui nesses outros planetas é a gravidade. Porque olha só que peso é igual a massa vezes a gravidade do local onde está, onde você está, o astronauta ali na questão. A massa dele sempre vai ser 80 quilos. Agora, dependendo dos lugares onde ele estiver, o peso vai ser diferente por causa da gravidade, tá certo? Por isso que tem essa diferença. Massa não varia, peso varia de acordo com a gravidade, por isso que são grandezas diferentes, tá certo? E por isso também a gente tem essa tirinha clássica aqui do Garfield com o dono dele, certo? O dono dele, que eu sempre esqueço o nome, tá? E o que diz o nosso amigo aqui, o Garfield, para o seu dono, certo? Vamos lá. Ele vai conversar aqui, o nosso John, né? O John que é o dono dele. Você está muito gordo, diz o John para o Garfield. O Garfield diz, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou, diz o Garfield. E aí, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Lembrando aqui, a massa da pessoa não varia. O que varia é o peso. E o nosso Joe aqui falou que ele quer que perca peso. Então, ele vai para um planeta de gravidade menor, tipo a Lua, Mercúrio ou Marte, e o peso dele, olha, diminuiu, porque a gravidade é menor. Certo? Aí você me pergunta, ele realmente, ele emagreceu? Não, o que variou ali foi a gravidade. A massa ali continua a mesma, correto? Entendeu? Agora a tirinha ficou bem mais fácil de entender agora, certo? Tranquilo, gente? Sem estresse? Estão todos bem? Opa, beleza? Então vamos continuando aqui. Olha só, e aqui a gente tem um exercício clássico dessa coisa aqui da força-peso. Professora, como vai ser o exercício aqui para falar da força-peso? Galera, sempre vai ser esse clássico. Ou que você me explique a diferença de massa e peso. Sempre vai vir essa tirinha clássica, às vezes, para você explicar ali. Ué, a ideia do Garfield está realmente boa? Aí você fala, sim, realmente está boa, porque a massa da pessoa não varia, que varia o peso de acordo com a gravidade. Então, se ele vai para um planeta menor gravidade, ele vai ter um peso menor. Mas não, de fato, ele perdeu seus quilinhos, correto? Agora, aqui a aceleração da gravidade em alguns astros. Ah, sua curiosidade, nossa, professora, qual será então meu peso se eu fosse para Marte, se eu fosse para Júpiter? Bom, aqui eu coloco para curiosidade para vocês as gravidades aqui dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e a Lua, né? Quem não gostaria de um dia, nunca teve pensamento, nossa, eu gostaria de ir para a Lua? Acho que todo mundo já teve essa vontade, né? Olha lá esse exemplo aqui. Calcule o peso de uma pessoa cuja massa é de 50 quilos na Terra, na Lua, em Mercúrio e em Júpiter. Ficou muito fácil, certo? Por quê? Ele nos deu a massa, M, igual a 50 quilos. Nós sabemos lá atrás que o peso é P igual a M vezes G, certo? Temos a massa, então vamos primeiro aqui no caso da Terra. P igual a massa vezes gravidade. P é igual a 50, certo? 50, ele deu a massa, vezes qual a aceleração aqui da gravidade na Terra? Olha só, G, Terra, 9,8. 9,8. 50 vezes 9,8, o peso vai ser 490 newtons. E agora na Lua, P igual a massa vezes gravidade. P igual a 50 vezes, qual que é a gravidade na Lua? Aqui, ó, a Lua está aqui, gravidade é
1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, 50 vezes 1,6, o peso é igual a 80 newtons. Não esqueçam de colocar a unidade aqui, certo? Mercúrio, vamos lá. Peso igual a massa vezes gravidade. Peso igual a massa, 50 quilos, vezes... Qual que é a gravidade de Mercúrio? Mercúrio está aqui, 3,6. Lembrando que Mercúrio está bem pertinho do Sol, então está bem quentinho. 3,6, 50 vezes 3,6. Peso é igual a 180. E em Júpiter? Júpiter, ele está aqui, né? Júpiter é o grandão, pesadão. Júpiter, peso igual a massa vezes gravidade. Peso igual a massa, 50 quilos, vezes qual que é a gravidade em Júpiter? 25,9. Então, peso é igual, olha só em Júpiter, como a gravidade é grande, é alta, então o peso também vai ser maior, 1.295 newtons. Interessante isso, né? Então, gente, o que a gente vê com essas relações, certo? Olha só, nós temos a relação entre massa e peso de um corpo. O que a gente vê aqui? Que peso e massa são grandezas diretamente proporcionais, pois a gravidade é constante, ou seja, o que você está vendo aqui? Se você cresce aqui a gravidade, correto? O seu peso vai ser maior. Se a gravidade diminui, o seu peso é menor, correto? Se a gravidade é menor, o peso que você vai ter resultante é menor. São grandezas diretamente proporcionais. Tá certo, gente? Tranquilo? Tranquilo, gente? Nosso tema aqui. Oi, eu cheguei meio atrasada agora na aula por causa que eu tinha ido no banco e fazer umas coisas, daí demorou bastante, eu acho. Sem estresse, Michelle. Você colocou já a chamada? Eu vou jogar aqui no chat, sem estresse. Ali, olha, qualquer coisa no final ali, já estão quase terminando. Você assiste ali ó, a gravação da aula, tem PDF Sim. também, tá bom? Sem estresse, tá certo? A lista tá ali, tá bom? Tá. Bom, gente, então, vimos aqui que peso e massa são grandezas diretamente proporcionais. Viram aqui no exemplo aqui que a gente fez ali das variações aqui da gravidade em vários planetas, só a nível de curiosidade, como o peso varia, certo? Por causa que a gravidade é diferente, gente. A gravidade é diferente, tá certo? Por isso também, se vocês forem analisar aqueles filmes, né, que foi para a Lua, por favor, acredite que realmente o homem foi para a Lua, porque foi mesmo, tá? Tem meu tio trabalhou naquilo, meu pai também, e realmente o homem foi mesmo para a Lua, tá? E você vê até que o astronauta flutua em alguns momentos, por causa que a gravidade, olha a gravidade da Lua, 1,6, levíssimo, entendeu? Por isso que ele até flutua, certo? Diferente que na Terra, lembrando que a gravidade é o que? É a força, a peso é a força que te puxa para o centro, certo? E, novamente, ela é vertical para baixo. Nem esquecer isso, hein, gente? A força, a peso é vertical para baixo, tá certo? Bom, gente, a nossa aula, acho que, nossa, foi até mais rápido. É a nossa aula de hoje, certo? Eu introduzi para vocês o que é a dinâmica, certo? É um novo tema que a gente começou hoje, nessa aula 8, né, que a gente vai começar a estudar as forças. Apresentei algumas forças para vocês ali, né, força de tração, força-peso, a força normal, a força de atrito, como desenha, e depois a gente teve um foco especificamente na força-peso, de como calcular, certo? E lembrando sempre de como desenhar, que vai ser importante. Lá na frente, vocês vão perceber, quando a gente começar a ter os estudos ali de caixinhas, de rampas, você vai precisar desenhar essas forças que estão atuando, tá certo? Por isso que eu estou forçando tanto essa informação, como desenha essas forças, tá? Na nossa próxima aula, vamos já começar a falar das leis de Newton. Aí começa realmente a diversão da dinâmica, certo? A dinâmica, gente, é uma matéria bem divertida, porque você vai esbarrar mais com algumas coisas do dia a dia, não vai ficar só imaginando.
E com as leis de Newton é bem legal, vocês vão conhecer o que foi Newton, acho que alguns já ouviram falar, e quais são essas leis. São 3 leis de Newton que vamos conhecer, tá certo? Bom, alguma dúvida? Tabela periódica? Ah, não. Não, isso aqui também, acho que na química também tem massa, né? Não, a gente não vai usar aqui na física a tabela periódica, não se preocupe com isso, Raíssa. Eu já adianto para vocês, haverá um momento que a química abraça a física, mas não é agora e a física abraça a química. As duas dão a mão e passeiam por um tempo juntas. Mas não é agora no primeiro ano. Isso vai acontecer lá no segundo ano, que vocês vão ter a parte de termodinâmica, que aí vocês vão sentir a química do lado da física. Mas aí a gente não vai ficar agora usando tabela periódica. Não. Nem no segundo ano vocês vão precisar isso na física. Mas não. Raíssa, sem estresse. Tá? O peso, né, a força-peso, a gente vai calcular dos corpos, né, como aqui no exemplo aqui de uma pessoa com a gravidade em outro planeta, ou então tem um exemplo ali, qual o valor da força-peso se a pessoa está ali na superfície, caminhando, ela tem a massa de 60 quilos, coisas assim, nada de tabelas periódicas, tá certo? Isso na física a gente não vê não, tá? Bom, gente, alguma dúvida? Bom, para mim tá tudo tranquilo, prof. Ótimo. Vou parar aqui a gravação, tá? Deixa eu parar a gravação, né?